Olá, continuando a resposta a uma pergunta da Suzana sobre como a gente pode ajudar os nossos filhos durante a pandemia. No dia de hoje eu queria falar sobre os adolescentes. Assim como as crianças, os adolescentes estão muito ligados ao sentimento dos pais. Então, se a gente, enquanto pai, tem um olhar otimista e confiante com relação ao futuro pós-doença, pós-pandemia, isso tende a tranquilizar os nossos filhos. Além disso, também, no caso dos adolescentes, é fundamental que os pais se aproximem da escola, vejam o que eles estão propondo e tente fazer, a meu ver, uma supervisão das tarefas que estão sendo dadas pela escola para que o aluno remotamente cumpra com seus conteúdos. E isso geralmente cria uma certa animosidade na relação com o filho adolescente. Por quê? O filho adolescente normalmente ele está vivendo a rebeldia, o que é um sentimento muito positivo. Ele já não é mais criança, ele já percebe que já não quer ser exatamente como os pais, ele já está tentando buscar um lugar onde ele se diferencia dos pais, e isso é importante e deve ser acolhido. Todavia, o papel dos pais é de mostrar também para o adolescente que ele tem deveres, e entre os deveres de um adolescente, o principal deles, a meu ver, é estudar, se dedicar para que ele consiga ter uma profissão, para que ele consiga ter um bom futuro. Então, mesmo que ele reaja, porque muitas vezes os adolescentes, nessa fase da pandemia, o que eles querem? Eles querem acordar às 11 horas da manhã, eles querem ficar conversando pelo WhatsApp com os amigos, eles querem fazer jogos eletrônicos virtuais e dedicar muito pouco tempo para os estudos. Então, me parece que a forma da gente ajudá-los enquanto pais nesse momento é estabelecer os limites e monitorar o aprendizado e a capacidade que eles estão tendo de atender aos conteúdos e às tarefas passadas pela escola. Isso pode gerar alguma raiva, o que também é normal, e aí é importante que os pais entendam que o seu lugar na relação com o filho não é uma relação de parceria, não é uma relação de iguais. Os pais são grandes em relação aos filhos e cabe a eles determinar as regras que têm que ser vigentes dentro daquela casa. Então, se o filho reage, diz que não vai estudar porque já está estudando o suficiente, cabe aos pais pensar que tipo de consequência pode ser gerada para essa reatividade do seu filho de cumprir com seus deveres. Uma dessas consequências pode ser, inclusive, cortar a internet, cortar algo que ele gosta, ou diminuir pelo menos a utilização, mostrando para ele que se ele gerenciar bem o tempo dele, ele vai ter direito a fazer o uso da internet desde que ele esteja cumprindo com as suas obrigações escolares. Muito obrigado.